Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Liderança, Facilitação e Inovação, do básico ao avançado, aula número 6. Na última aula, nós iniciamos o desenvolvimento da liderança no líder gestor e trabalhamos a autogestão com um pouco mais de detalhes em relação ao básico, apresentado na aula 2. Nesta aula, nós vamos apresentar a gestão do negócio ou a gestão de processos do ponto de vista do líder gestor. O papel do líder gestor é garantir o resultado e, para isso, ferramentas, técnicas e metodologias de solução de problemas são essenciais. A análise de processos e a gestão dos indicadores também serão foco desta aula. Esta é a versão de julho de 2021. Revisando a agenda do curso. O foco desta aula número 6 é a gestão do negócio ou a gestão de processos pelo líder gestor. O conteúdo apresentado na aula 3 sobre gestão do negócio ou análise de processos pelo aspirante a líder será aprofundado nesta aula. Se tiver dificuldade de entender esta aula, volte e dê uma olhada rápida na aula número 3. 1. Gestão do negócio. O líder gestor irá atuar com foco em resultado. Para isso é importante a questão da análise dos processos que trabalhamos na aula 3 e também a análise do resultado, seguido do acompanhamento de indicadores e, quando necessário, a solução de problemas que impedem de atingir o resultado esperado. 2. Melhoria de processos. O benefício de ter uma margem de segurança para inovar e melhorar os processos. Assim será possível obter resultados superiores. Este é o slide da primeira aula. O papel do líder gestor é garantir a entrega do resultado, objetivo ou meta acordada. Para isso, sempre que aparecer um problema que comprometa o resultado, o líder gestor terá de trabalhar rápido para solucionar o problema e entregar o resultado no prazo e qualidade. Olhando desta forma, parece que a função do líder gestor é sempre correr atrás do prejuízo, mas ele pode melhorar este cenário. Uma forma de melhorar este cenário é já se preparando na competência liderança do líder facilitador da inovação, ou seja, pensar em melhorias de processo ou inovação. O líder gestor é responsável por entregar um resultado ou meta acordada. Nesta imagem, nós temos um processo padrão ou processo estabelecido, que gera um resultado padrão ou resultado máximo. Muitas vezes, este resultado máximo é definido como meta ou objetivo do líder gestor. Se o resultado da equipe for menor que o padrão ou a meta estabelecida, nós dizemos que temos um problema e esse problema precisa ser resolvido. Por isso, parece que a função do líder gestor é sempre resolver problemas. Para resolver problemas, nós temos várias metodologias. Então, vamos começar por uma das mais simples. Este método tem 3 etapas. 1. Onde está o problema? 2. Qual é a causa do problema? E 3. Como eliminar a causa e resolver o problema. Em cada uma dessas 3 etapas, nós aplicamos o pensamento divergente, ou seja, geramos várias opções, e o pensamento convergente, onde nós selecionamos a melhor opção. O mérito deste método, utilizado nas melhores empresas japonesas como Toyota, Sony e Mitsubishi, é o processo de descobrir a causa do problema antes de definir as ideias ou a solução. Começando pela primeira etapa, localizar o problema. Uma prática simples e comum é o monitoramento do resultado final e também os resultados parciais conforme a imagem superior desta tela, ou monitorar os resultados intermediários conforme a imagem inferior desta tela. Pois quando temos um problema, ou seja, o resultado final estiver abaixo da meta, iremos perguntar: onde está o problema? Se conseguirmos identificar os resultados parciais ou resultados intermediários que estão abaixo da meta parcial ou da meta intermediária, estaremos respondendo de forma ágil a pergunta: onde está o problema? Relembrando esta tela da terceira aula, uma forma de ensinar ou aprender um processo é fazendo a análise ou quebra do processo em partes componentes. Este é um primeiro passo também para definir e monitorar metas e resultados parciais ou intermediários, elementos extremamente importantes para a localização de um problema de forma pontual ou restrita. Por isso, é importante aprender a desenhar ou fazer a análise de um processo enquanto aspirante a líder.
Se você já tem o desenho da análise do processo, você pode fazer um espelho da imagem e representar o resultado esperado ou meta de cada caixinha. As caixinhas mais à direita representam os indicadores mais específicos ou operacionais, e as caixinhas mais à esquerda indicam os indicadores mais estratégicos. O responsável por cada etapa recebe uma meta e faz o monitoramento do seu resultado parcial. Se um indicador mostrar um problema, ou seja, o resultado está abaixo da meta, podemos olhar para os indicadores à direita para responder à pergunta: onde está o problema? Esse é um exemplo bem simples de um caso real da época que eu trabalhava no Japão. Existia uma folha de anotação de tipos e quantidades diárias de falhas. A partir desse levantamento e aplicando o princípio de Pareto, nós tínhamos de focar o tipo de falha mais comum para entender o problema, a causa e buscar a solução. Olhando esta tabela, fica claro que o nosso foco é eliminar o tipo de falha machucado, com 10 ocorrências. Novamente, esta é uma forma de análise que ajuda a responder à pergunta: onde está o problema? Depois de alguns dias trabalhando com a tabela da tela anterior, eu comecei a fazer uma nova tabela mais detalhada. Ou seja, eu fiz uma análise do processo e dividi o processo em 4 etapas ou subprocessos. À medida que as falhas aconteciam, eu anotava a quantidade de falhas no tipo de falhas e também na etapa ou subprocesso correspondente. Com esta análise, neste caso, eu mudei o foco de resolver o problema do machucado para resolver o problema da bolha de ar na 4ª etapa ou subprocesso D. Esta análise me ajudou ainda mais a responder à pergunta: onde está o problema? E assim, eu conseguia eliminar as falhas com mais agilidade. Existem várias formas de análise que ajudam o líder gestor a descobrir com mais agilidade e precisão onde está o problema. As ferramentas digitais ajudam muito nesse processo, mas se partirmos do princípio que você já desenhou a análise do processo de forma visual para aprender e ensinar os processos, pode continuar nesse mesmo modelo, melhorando ainda mais a técnica da gestão à vista, inserindo e compartilhando as metas parciais e indicadores operacionais, evoluindo para a cogestão e depois para a autogestão dos processos, metas e indicadores pelos próprios liderados. Uma ferramenta análoga de gestão é o BSC, ou Balanced Scorecard. Voltando à metodologia simples de solução de problemas. A primeira etapa é a localização do problema, e quanto mais específico, melhor, pois facilita as próximas etapas da metodologia. A segunda etapa da metodologia é descobrir a causa do problema, para não perder tempo eliminando apenas os seus efeitos. Podemos fazer uma analogia com a área médica, que percebe os sintomas ou os efeitos da doença e faz a investigação do diagnóstico ou a causa do problema da saúde. Investir tempo na descoberta da causa do problema gera, no final, melhores resultados. Da mesma forma que uma ação preventiva é melhor que a ação corretiva. Também na segunda etapa da metodologia, aplicamos o pensamento divergente para gerar várias opções de causa do problema para depois focar a causa com maior probabilidade de ser a causa raiz dos problemas. Uma ferramenta simples e intuitiva, muito conhecida, é a espinha de peixe de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito de Ishikawa. Neste exemplo, temos 6 possíveis causas do problema: matéria-prima, máquina, medição, processo, pessoas e ambiente. Mas você pode gerar outros, e cada uma delas pode ser desmembradas em partes componentes, num processo mais detalhado de análise. Pensando em ferramentas práticas para fazer esta análise ou investigação da causa do problema, nós podemos utilizar as ferramentas digitais como as que representam mapas conceituais ou mapas mentais. A vantagem da estrutura em árvore é a facilidade em representar as ramificações, mesmo quando precisamos de mais de 3 níveis de detalhamento ou análise. Também podemos representar o diagrama de Ishikawa ou o diagrama em árvores de forma física, com notas adesivas em quadros de aviso ou paredes, fortalecendo os conceitos de gestão à vista e atitude colaborativa que também motivam a equipe.
Outra ferramenta interessante para descobrir a causa do problema é os 5 porquês. Diferente da espinha de peixe de Ishikawa, que tem uma orientação de busca da causa do problema de forma mais ampla, explorando várias perspectivas, nesta ferramenta dos 5 porquês, nós partimos do problema e perguntamos por que temos este problema? E sucessivamente perguntamos por quê, até encontrar a causa raiz do problema de forma mais profunda. Se sentir que não está no caminho certo, reinicie o processo com outra causa, até encontrar a causa raiz do problema. Sim, você pode utilizar a ferramenta 5 porquês em conjunto com o diagrama de Ishikawa. Nesta tela, nós temos um exemplo dos 5 porquês. Começando pelo problema, funcionário desmotivado. Perguntamos por quê? Uma causa pode ser salário baixo. E repetimos a pergunta, por quê? E podemos ter a resposta, falta qualificação. E nós continuamos nesse processo até encontrar a causa raiz. Se sentir que não está no caminho certo, recomece com outra causa. Neste exemplo, estagnado. E pergunte sucessivamente por quê, até sentir que encontrou a causa raiz. Tanto no diagrama de Ishikawa quanto nos 5 porquês, trabalhamos as duas formas de pensamento, divergente para gerar opções e convergente para dar foco. Depois de identificar pontualmente o problema e encontrar a causa raiz, podemos trabalhar o como eliminar a causa raiz. Existem várias metodologias de solução de problemas. A metodologia que nós utilizamos é a metodologia IDM apresentada na última aula. A diferença é que no IDM nós representamos o problema como um gap ou diferença entre a situação atual e o objetivo ou meta desejada. Na sequência, o porquê é a questão-chave e o como são as tarefas. O importante é enxergar a analogia entre as metodologias e perceber que em todas elas nós temos o pensamento divergente ou opções e convergente ou foco. Independente da metodologia que adotamos, nós precisamos ter conhecimento e habilidade nas ferramentas do pensamento divergente e do pensamento convergente. Com isso, o líder pode solucionar problemas também de forma colaborativa com a sua equipe. A forma que nós aplicamos o pensamento divergente em grupo é a aplicação do brainstorming, onde a equipe gera opções obedecendo apenas uma regra, sem justificar. Na sequência, nós ordenamos as opções numa sequência lógica de causa e consequência ou numa ordem cronológica. Esta análise lógica é importante para entender melhor cada opção e a relação entre as opções. Depois da análise lógica, fica mais claro o potencial de cada opção e entramos na fase de convergência. A ferramenta que nós utilizamos para a priorização é a votação, novamente obedecendo a regra, sem justificar os seus votos. Cada participante tem direito a 2, e quando temos muitas opções, nós podemos flexibilizar e permitir que cada participante escolha até 3 opções. Na sequência, fazemos a contagem dos votos e definimos a opção focada. Aqui nós temos um exemplo real. Neste exemplo, temos o tema ou problema, a falta de alinhamento das peças, e 5 opções que foram geradas no brainstorming utilizando a regra sem justificar. Depois, ordenamos as opções numa sequência lógica, de cima para baixo. Primeiro, a peça precisa estar livre de defeitos. Segundo, a peça precisa ser alimentada na máquina de forma correta. Terceiro, a máquina precisa estar alinhada para receber a peça. Quarto, a peça não pode escorregar enquanto entra na máquina. Quinto, o vento não pode deslocar a peça durante o processo. E na última etapa, por votação e sem justificar, focamos a segunda opção, a alimentação correta da peça na máquina. A regra sem justificar dá muita agilidade ao processo decisório e solução de problemas, pois as pessoas não precisam explicar a sua opção ou a sua decisão. Ao mesmo tempo, a regra sem justificar possibilita a apresentação de ideias criativas de forma intuitiva, sem nenhuma trava ou receio. O importante no processo de solução de problemas é a agilidade, de ter uma ideia para executar e avaliar o resultado.
Se por um lado a ideia não gerar resultado esperado, ela irá gerar feedback, informações ou conhecimento para encontrar a solução na próxima tentativa. Vamos entrar agora em outro tema, a definição de metas ou objetivos, pois o papel do líder gestor é entregar o objetivo ou o resultado. Uma forma comum de definir a meta é encontrar o resultado máximo que um processo padrão pode entregar. E esse resultado máximo é definido como meta ou objetivo. Isso não é bom, pois qualquer imprevisto vira um grande problema, pois compromete imediatamente o atingimento da meta. Para não comprometer a meta, o líder gestor precisa resolver o problema e repor a produção perdida, ou seja, teremos hora extra de trabalho e possivelmente estresse. Esta é a curva de produtividade quando definimos a meta como resultado máximo. No momento em que temos um problema, a produtividade cai e o líder gestor precisa resolver esse problema. Após resolver o problema, a equipe precisa fazer hora extra para repor a produtividade que perdeu durante a existência do problema. São dois momentos que podem gerar estresse: durante o tempo que o líder gestor precisa resolver o problema e durante a recuperação da produção perdida, depois da solução do problema. Por outro lado, podemos definir a meta como um nível abaixo do resultado máximo gerado pelo processo padrão. Neste caso, estamos trabalhando com uma margem de segurança. Se tiver um problema, podemos resolver o problema sem estresse, com calma, para realmente encontrar a causa raiz do problema. Se não tiver nenhum problema, podemos pensar em ações preventivas para que o mesmo problema não volte a ocorrer. E num terceiro momento, nós podemos pensar, analisar e descobrir oportunidades de inovar ou melhorar a produtividade do processo em questão. Esta é a curva teórica da produtividade quando definimos a meta abaixo do resultado máximo do processo. Sempre que descobrimos e implementamos melhoria de produtividade, aumentamos o resultado máximo e também a meta. Em algum momento no futuro, a meta será maior que o resultado máximo no início do ciclo. Sempre é possível inovar e melhorar o processo, mas temos de ter o recurso tempo para poder descobrir, definir, testar e implementar as melhorias de processo. Definir uma meta inferior ao resultado máximo de um processo pode não ser a prática ou a cultura de alguma empresa. Eu já trabalhei em empresas que definiam a meta como o resultado máximo. Nestas situações, eu usava o tempo sem problema ou utilizava a hora extra não remunerada para descobrir, definir e executar melhorias de processos. Mas eu não relatava essa melhoria de processos para os meus superiores. Assim, depois desse primeiro momento mágico, eu estava na situação confortável de ter uma meta abaixo do resultado máximo do processo. A partir deste momento, eu conseguia inovar no horário de trabalho. Segue um exemplo prático. Na primeira linha, temos capacidade real de produção do processo, 100, e a meta definida também como 100. Qual é o estado emocional quando temos problema, estresse? Segunda linha, capacidade real depois de inovar durante hora extra sem remuneração, 110. E a meta continua 100. Estado emocional quando temos problema, sem estresse. Terceira linha, inovação agora no horário normal de trabalho, pois temos tempo ou margem de segurança. Capacidade real, 120. E a meta, 100. Quarta linha, negociação da meta para 110. E ainda assim, continuamos com uma margem de segurança. Repetimos o processo novamente. Inovação e aumentamos a meta com margem de segurança. Para inovar e melhorar os resultados, nós precisamos de tempo. A melhor forma é ter uma cultura que valoriza a inovação e definir metas menores que a capacidade máxima de produção. Assim, nós teremos tempo para pensar, executar e avaliar novas ideias. Se a empresa não tem esta cultura, o líder gestor pode inovar em períodos de baixa demanda, em negócios sazonais. E, em último caso, o líder gestor inova na hora extra, sem remuneração, e consegue criar a margem de segurança. Revisando o conteúdo desta sexta aula. 1. Gestão do negócio. O líder gestor atua com foco em resultado,
Para isso, é importante a questão da análise dos processos que trabalhamos na aula 3 e também a análise do resultado, seguido do acompanhamento de indicadores e, quando necessário, a solução de problemas que impeçam de atingir o resultado esperado. 2. Melhoria de processos. O benefício de ter uma margem de segurança para inovar e melhorar os processos. Só assim será possível resultados superiores. Encerrando a sexta aula do curso Liderança, Facilitação e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós apresentamos a gestão de processos do ponto de vista do líder gestor. A importância da análise de processos e análise de resultado para facilitar e dar agilidade no acompanhamento e na solução de problemas, e assim garantir resultados de maior produtividade. Na próxima aula, iremos trabalhar a gestão de pessoas, do ponto de vista do líder gestor. Este é um ponto mais crítico da liderança. Como o líder gestor pode garantir o resultado máximo e, ao mesmo tempo, manter os liderados motivados? Se tiver alguma dúvida, entre em contato.